E aí, o Augusto Melo renunciou? Que história é essa? Do nada, em todos os lugares de notícia apareceu que Augusto Melo renunciou ao cargo do Corinthians, né? Mas é isso mesmo? Augusto Melo renunciou? Vamos explicar aí o que aconteceu, né? Na verdade, o Augusto Melo deu uma entrevista, uma coletiva hoje, né? Nessa coletiva ele já começou falando em tom de despedida. Falando aí que sai do Corinthians com a cabeça erguida, de que fez tudo que estava ao seu alcance, que tudo que ele havia prometido ele cumpriu, e se teve algo que ele não cumpriu, ele ainda iria cumprir, porque ele ainda tem, teoricamente, 1 ano e meio aí de mandato, né? Mas, na verdade, ele não estava anunciando aí a sua renúncia, né? Ele, inclusive, avisou na própria entrevista que ele não estava renunciando, e sim que ele já sabe que vai ser impeachmentado na votação que está acontecendo exatamente nesse instante, aí a votação de impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, né? Então, o que na verdade já aconteceu foi o Augusto Melo já sabe do resultado dessa votação, já sabe que a oposição é maioria, né, na votação, e que estão votando aí pela cabeça aí do Augusto Melo, que provavelmente será impeachmentado, né, devido a todas as denúncias e toda aquela polêmica que aconteceu, principalmente envolvendo ali aquela questão dos laranjas, aquela história mal contada lá do patrocínio do Corinthians, né? E tantas outras coisas aí que ficaram tanto estranhas, que eu gostaria até de comentar também, essa história aí, por exemplo, das contratações que o Corinthians faz aí pra base, né, mais de 80 jogadores contratados pra base do Corinthians, sub-20, eu nunca vi uma coisa dessa, vários jogadores que sequer jogam, é uma história muito estranha, que eu acho que se investigar vai dar rolê, mas enfim, a gente não tá aqui em posição de acusar, até porque são muitas coisas assim que a gente simplesmente não sabe o que acontece lá dentro, né? E essa votação de impeachment é mais uma delas, né? A gente só sabe que é a certeza que ele provavelmente será impeachmentado, já que a maioria aí é da oposição. E é exatamente isso que deu essa polêmica toda aí de renúncia do Augusto Melo, etc. Na verdade, ele não renunciou, ele simplesmente sabe que vai ser impeachmentado, muito provavelmente impeachmentado, então já fez aí a sua entrevista coletiva de hoje, já nesse tom aí de despedida do Corinthians, né? Mas eu quero saber de você, Marcão, você que como corintiano, tá mais por dentro, né? Fala aí primeiro, o que você tá achando dessa situação, essa zona, né? Que é uma verdadeira zona, a diretoria do Corinthians, infelizmente, né? E aí eu quero saber o que você tá achando dessa situação. Primeiro, de tudo, o Augusto Melo tem que sair mesmo? Tá na hora dele sair? Né? É por aí mesmo? Ou você acha que não deveria ser impeachmentado e essa história tinha que ter alguma outra desenvoltura aí? Vamos lá, vamos por partes. Como nosso colega Thiago falou numa live anterior que a gente discutiu esse assunto, o Augusto Melo hoje mais atrapalha do que ajuda no ambiente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dentro do que um clube de futebol numa administração, do que a instituição clube, no caso o Corinthians, o Augusto Melo pisou em ovos e espalhou pelo chão todo da cozinha. Ele deixou várias abas abertas para poder ser incriminado, podemos dizer assim. Outros presidentes fizeram isso? Fizeram. Mas por ser de uma chapa muito forte, com muita influência dentro do clube, conseguiram, por meio de movimentos políticos, conseguir se manter. O Augusto Melo não conseguiu, brigou com muita gente durante o mandato e não conseguiu ter essa proteção, além de bater de frente com pessoas importantes do clube. Então, assim, eu acho que o Augusto Melo deveria ser impeachmentado no momento, sim, porque além do que você falou sobre a categoria de base, são contratos que não existem em clube grande de futebol, contratos com trocas, coisas que permutas. Cara, é um amadorismo em algumas negociações aí de um cara que é dito ele mesmo empresário, né? Um cara que tem sua empresa, que não vive apenas do futebol. E a gente teve outros presidentes do Corinthians, não só do Corinthians, mas de outros clubes, mas a gente está falando especificamente do Corinthians recentemente aí, que fizeram coisas parecidas, se não piores. Então, eu não vou defender nenhum lado nem o outro hoje. Hoje eu sou neutro nesse sentido, porque eu acho que se está acontecendo é porque tem que estar acontecendo mesmo. Então,
Se o Augusto Melo não tem a proteção que ele tem hoje é porque ele próprio cavou a própria cova, que se ele está sendo investigado é porque ele fez as coisas erradas dentro do clube, assim como outros já fizeram também. E se a gente quer um profissionalismo no time de futebol, a gente tem que cobrar. E se a maneira de cobrança é a saída dele para a entrada de um cara que seja mais capacitado, tomara que não voltem para as raízes da gestão anterior, porque a gestão anterior arrebentou as contas do clube. E aquela reunião que ele chamou antes da votação iniciar, ele já sabia o que estava acontecendo. Foi o último tiro, o tiro de misericórdia do Augusto Melo, para ele tentar sair por cima, tentar falar: eu fiz o contrato da base, do CT da base, o time teve superávit nesses aí que não acontecia há 10 anos, o contrato com a Adidas, que pode sair pela culatra, inclusive esse contrato com a Adidas, ele falar sobre isso, pode sair pela culatra, já vou falar um pouco mais. A votação acontecendo agora, ele já foi embora antes da votação, ele falou aquilo lá no pleito e saiu fora no palanque, né? Ele falou e já saiu fora, porque ele já sabe o que vai acontecer, porque, como eu disse, ele arrumou confusão com muita gente, perdeu força dentro do clube. A votação tá tendo agora, o Corinthians acaba de chegar na Argentina para jogar com o Huracan, o elenco acabou de desembarcar no hotel. Nesse momento o Parque São Jorge está rodeado de jornalistas, rodeado de coisa também, então é um momento muito complicado para o Corinthians nesse momento. Eu acho que tem que acontecer, a votação, tem que acontecer tudo isso aí, porque o Augusto Melo hoje, ele é um cara que, eu gosto de falar isso, né? O peixe morre pela boca, e o Augusto Melo tá morrendo igual a peixe, tá morrendo pela boca, porque ele falou tanta coisa, e descumpriu a maioria das coisas, deixou devendo muitas coisas, faltou explicação de algumas coisas importantes para a torcida, para o próprio core do clube, para diretores, jurídico. Ele perdeu muito apoio, perdeu nomes que fazem muita falta para a gestão forte de um clube de futebol. Muito do que o Augusto Melo está sobrevivendo até hoje é em cima do Fabinho Soldado. Essa é a realidade. O Fabinho Soldado, ele conseguiu montar esse elenco para o Corinthians com a expertise que ele tem no futebol e tá dando vida extra pro Augusto. O Augusto tentou dar o último pontapé dele, que eu não sei nem se foi a partir dele disso, foi tentar o contrato com a Adidas, que seria interessante, mas acho que foi tarde demais. Eu acho que ele mesmo sabe que ele não conseguiu montar a cúpula forte que precisava para se manter no poder, e agora vamos ver como que vai ser. Os conselheiros assumem o Corinthians, se a votação for confirmada, e aí depois a gente vai ter uma nova votação, porque ano que vem já é ano de eleição no Corinthians, então assim, ficou complicado para ele. Praticamente Augusto Melo fora do Corinthians aí, a votação tá nos momentos finais aí, a gente vai ter essa informação logo mais. É isso aí, né? Lembrando que se for aprovado aí se o Augusto Melo, né, ele for afastado, né, após a votação, quem deve assumir aí interinamente a presidência do Corinthians é o primeiro vice-presidente Osmar Stabile, que eu sequer conheço esse cidadão, né? Mas é quem deve assumir aí de forma interina até que o processo de impeachment seja totalmente concretizado. Aí, pelo que eu sei, né, após isso, talvez tenha uma nova eleição aí para definir o presidente do Corinthians em definitivo, né? Assim, a gente sabe os motivos, eu concordo com o Marcão, por todos os motivos, todas as polêmicas, tem motivo mais que suficiente, eu acho, para aprovar o impeachment do Augusto Melo, né? O principal motivo é as suspeitas aí no contrato da Vai de Bet lá, esses contratos aí com suspeita de laranja e de desvio de dinheiro até, que é uma coisa muito bizarra, e só isso é motivo mais que suficiente para impeachment o cara, né? Mas além de tudo isso, a gente falou da questão aí da base, até PCC envolvido em contratos do Corinthians, a gente já teve notícia sobre isso, né? É um assunto bem delicado, mas assim, polêmicas, na minha opinião, mais que o suficiente para impeachment o Augusto Melo. E aí só fica uma questão. Se o presidente do Corinthians atual fosse, na verdade, da Renovação e Transparência, que era a parte que estava na presidência do Corinthians durante décadas antes do Augusto Melo chegar, será que teria esse mesmo processo de impeachment? Né? Será que a oposição que hoje está votando votaria também pelo impeachment, independente de qual fosse o nome?
Mas se fosse da Renovação e Transparência, teriam essa mesma atitude, né? Todo torcedor do Corinthians espera que sim, mas, né, fica aí o questionamento. E vou trazer uma informação antes de encerrar minha participação. Augusto Melo é afastado da presidência do Corinthians após impeachment aprovado por conselheiros. Oficial, a votação teve contagem dos votos agora há pouco, então aconteceu o que a gente já esperava. De já, agradeço a participação de todos aí, agradeço meu colega de bancada Guilherme Rodarte Pereira. Voltaremos numa próxima, aquele abraço, é nóis, valeu.